Boa tarde a todos, mesa diretora, demais vereadoras e vereadores. Sejam todos muito bem-vindos novamente à Casa do Povo, ao segundo semestre aqui na Câmara Legislativa de São José. Que esse segundo semestre seja super produtivo, que a gente consiga discutir bastante diversos projetos, consiga fiscalizar o Poder Executivo como a gente tem que estar fiscalizando e fazendo as discussões que são necessárias para o município. No primeiro semestre, nós fizemos uma denúncia a título de solicitação de informação ao Tribunal de Contas por conta de um decreto do Poder Executivo, é o decreto número 9.944/2018, onde o Poder Executivo decretou a questão das gratificações para os fiscais do Poder Executivo, da Prefeitura. E nós encaminhamos essa denúncia para o Tribunal de Contas para saber do Tribunal de Contas qual que é a recomendação desse órgão, tendo em vista que, nosso ponto de vista, conforme procede na lei federal, na Constituição Federal, a Prefeitura não pode fazer através de decreto gratificação, porque gratificação, vereadora Aline, envolve aumento de gastos tem a questão do impacto com a folha, e isso tem que passar para nós através de lei. Então a gente fez esse encaminhamento e o relator foi o senhor José Ney Ascari, e no processo que ele nos retornou, ele julgou como a denúncia improcedente, né, o que eu volto a salientar que eu discordo, mas o interessante foi que ele colocou como improcedente no parágrafo 5.3, mas no 5.4, vereadores, está escrito o seguinte: recomendar à Prefeitura Municipal de São José que deflagre o processo legislativo previsto no artigo 11, parágrafo 2º da Lei Complementar 75/2017, essa aqui é a Lei da Reforma Administrativa, que foi aprovada ano passado aqui nesta casa, atentando-se para a exigência de fixação de critérios objetivos para a concessão de gratificação de produtividade em obediência aos princípios da legalidade e impessoalidade contidos no artigo 37 da Constituição Federal. Então, é mais ou menos assim, a Prefeitura fez o decreto, ela pode fazer através de decreto, mas ela tem que consertar e mandar através de lei. Então, essa é a recomendação do Tribunal de Contas. Ao mesmo tempo que diz que é improcedente, ele já está recomendando à Prefeitura para que a Prefeitura reencaminhe para nós, mas aí através de projeto de lei. Até porque a Prefeitura recentemente, ano passado, através de uma recomendação do Ministério Público, encaminhou para essa casa pedindo a revogação de uma lei, a lei do magistério, por conta de uma recomendação do Ministério Público. E agora o Tribunal de Contas está encaminhando essa resposta para nós, depois vocês podem ter acesso, e também ao Poder Executivo, para que eles regulamentem de uma vez por toda, conforme inclusive a lei de 2011, que foi aprovada nesta casa, para que as gratificações sejam feitas através de lei. Até para que o funcionário público tenha essa segurança, porque um decreto, a prefeita pode fazer o decreto hoje e pode revogar amanhã. A lei não. E também o auditor encaminhou por final o nosso encaminhamento ao Ministério Público de Contas, o que no nosso ponto de vista nos deixa uma pulguinha atrás da orelha de que essa improcedência que ele nos deu na nossa resposta, ele quer também saber o que o Ministério Público de Contas fala em relação a essa matéria. Então nós vamos cobrar do Poder Executivo que encaminhe o quanto antes essa matéria, e para que a gente consiga regulamentar como tem que ser regulamentado. Se tem impacto financeiro, tem que mandar para nós o impacto financeiro. Um outro assunto que nós participamos junto com a vereadora Sandra, a vereadora Cristina também estava, e o vereador Nardi, que foi uma ação civil pública lá no fórum, aqui no Fórum de São José, por conta da ausência de ônibus que respeitem a porcentagem mínima para a questão da acessibilidade, conforme a lei federal exige que seja feito. Então foi feita essa ação civil pública, foi feita essa audiência, e saiu a resposta, porque o encaminhamento foi que as empresas vão apresentar num prazo de 90 dias
encaminharão uma proposta para formular a fins de formalização do TAC, onde conste obrigações das empresas de ônibus, do poder público e dos usuários, publicado... Resumindo, o juiz deu 90 dias para que as empresas de ônibus façam um TAC, para que eles apresentem ao Ministério Público, para que eles digam como é que eles vão fazer para conseguir superar e suprir essa falta desses ônibus com acessibilidade. Uma outra coisa que eles falaram bastante ali foi que eles gostariam muito que a Prefeitura, o Poder Executivo, fizesse a licitação do transporte público. Isso aí, quem falou com muita ênfase foi os proprietários das empresas de ônibus. Por conta disso, o juiz deu esse prazo de 90 dias, que nós lá até questionamos, achamos que 90 dias é muito, poderia ter sido 45 dias, para que antes de acontecer a licitação, para que os ônibus, que as empresas já possam se adaptar, para que respeitem essa lei, que é uma lei federal que já foi aprovada em 2016. Então, foi publicado essa semana e, se vocês quiserem, nós também temos uma cópia. Eu quero só lembrar mais uma outra questão que eu tenho falado desde o começo do mandato, já que hoje é o primeiro dia do segundo semestre, que é aquele campinho lá do Futebol pela Paz. Se puder registrar aqui, que ele continua ainda sem alambrado, e aquelas crianças continuam correndo risco de vida quando a bola vai lá na Avenida das Torres. E nós pedimos muito que o Poder Executivo dê essa atenção, invista lá, porque eles precisam desse apoio. Essa foto é do ano passado, então já está muito pior. Então é necessário que alguma coisa seja feita. Outra questão que nós já falamos, que a Secretaria de Trânsito tem que fazer, é o seguinte: isso aqui é lá na Capitão Pedro Leite, a gente já fez a indicação ano passado, mas já fizemos ali no Cobrasol, em Campinas, tem várias calçadas que tem placa de sinalização de trânsito que está no meio da calçada. E isso aí é completamente inviável, né? Porque não faz sentido, ainda mais no lado que é o lado onde tem os postes de luz. Então não precisaria ter no meio da calçada. Se tem que botar placa, então coloque onde tem que ser regulamentado, junto ao meio-fio. Então isso aqui a Secretaria de Segurança e Trânsito tem que fazer um mutirão dentro da Secretaria, botar os fiscais irem para a rua, fazer uma análise e com o tempo ir tirando, e onde dá para colocar em poste, e onde está no meio que não tem poste, colocar no lugar certo, porque a acessibilidade é zero quando ela fica no meio da calçada. E como tem muitas calçadas que não tem nem 1,5 metro, a pessoa mesmo sem estar usando cadeira de roda, se for uma pessoa nas suas plenas condições, já tem dificuldade para passar na calçada. E por fim, na quinta-feira nós temos uma reunião muito importante aqui. Seria muito bacana que todos os vereadores e as vereadoras pudessem participar às 11 horas da manhã, que vai ser mais uma reunião sobre o PAEF, vereador Alexandre Rosa. Vai ser aqui, quinta-feira, dia 9, e a gente convidou a promotoria da Vara da Infância, a juíza, vai vir as conselheiras, os conselheiros, vai vir algumas pessoas da Secretaria de Assistência Social. Então seria bacana que todos vocês pudessem participar, quem pode participar, porque nós temos de uma vez por todas fazer com que o PAEF volte a funcionar como ele tem que funcionar, porque não dá mais para fechar o olho e pensar que tem crianças, 1.470 famílias que precisam de assistência social no que diz respeito ao PAEF, e a Prefeitura não consegue dar conta porque falta orçamento para contratar psicólogos e assistentes sociais. Então, a gente precisa de uma vez por todas definir isso, fazer uma emenda aqui no Poder Executivo ao orçamento que está chegando, ou pedir para que a Prefeitura, em vez de gastar os 4 milhões na revitalização, gaste um pouco aqui, mas dê já uma contrapartida ao PAEF, porque não dá mais para esperar. Nós precisamos fazer com que o PAEF funcione, porque eu não imagino que tenha alguém que saiba que tem criança sofrendo violência sexual e que acha que isso não é prioridade número 1. Então, quinta-feira nós temos essa reunião, e dessa reunião a gente quer dar um encaminhamento para que tenha um encaminhamento final. E convidamos a imprensa também para que participe dessa reunião, para que saiba o que está acontecendo. Obrigado.